Se eu pudesse dizer algo ao cliente Sebrae, eu diria: Que bom que você nos procurou. Seja muito bem-vindo. Sabia que eu faço tudo pensando em você? Obrigada por sonhar e permitir que eu participe do seu sonho de empreender. Quero que você saiba que integridade é o nosso maior valor e que você pode confiar em mim. Você é o maior incentivo que eu tenho para vir trabalhar. Saber que eu estou contribuindo para o desenvolvimento do nosso país. Você pode contar comigo para acessar um ambiente de estímulo à criatividade, inovação, conexões e negócios. Tudo que faço é de corpo e alma, na missão de transformar o seu negócio no melhor negócio do mundo. Porque você é a minha maior inspiração. É o que eu tenho de mais importante. E eu me sinto muito útil, contribuindo para melhorar o seu mundo. Entender seu negócio, conhecer suas necessidades e desafios é o meu combustível. Trabalho incansavelmente para melhorar o ambiente dos pequenos negócios, para tornar a sua jornada empreendedora mais fácil. Quero que você saiba que estou empenhado para melhorar a sua experiência em todos os nossos canais de atendimento. Quando precisar, me ligue. Eu posso ir aí pra gente conversar. Ou se quiser, você pode vir aqui no escritório, tá sendo um cafezinho recém-passado, mandar um e-mail, um zap, inbox ou um direct. Isso porque amigos são assim, têm uma relação de confiança e conversam da forma que acham melhor. Estou aqui para juntos encontrarmos caminhos para tornar o Brasil mais desenvolvido, sustentável e mais empreendedor. Porque quando declaro sou cliente Sebrae, afirmo que sou por você, que estou aqui e onde você precisar, por sua causa. Conte comigo. Conte comigo. Conte comigo. Conte comigo. Conte comigo. Conte comigo, sempre. Oi, gente, boa noite. Eu sou o Arnaldo, estou aqui no Sebrae. Estou muito feliz de poder participar aqui com vocês da Semana do Dia do Cliente. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante. Eu quero abordar com vocês um pouco sobre tendências e comportamentos de compra. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é justamente isso. A gente fala muitas vezes em venda, né? O empreendedor, o empresário, ele quer sempre vender mais, mas ele não para pensar na compra, que é diferente da venda. O fluxo de vendas, o comportamento de venda é um e o comportamento de compra é outro, né? Tem uma diferença enorme entre o que você quer me vender e o que eu quero comprar. E quando eu quero comprar, não é só uma questão do produto ou do serviço que você me oferece, mas toda uma jornada, todo um processo de experiência que vocês precisam pensar desde antes da prospecção entrar em contato com vocês. Eu tive até um insight hoje antes de chegar aqui, que é um exemplo muito simples, muito simples. Né? A gente está em Manaus, né? O trânsito está cada vez mais caótico, e aí eu precisei estacionar o carro no alto de uma ladeira. E aí vim descendo para chegar aqui no Sebrae. Nessa descida eu passei por buracos, eu tive obstáculos, eu tive degraus para descer até chegar aqui na frente do prédio do Sebrae. E aí, se eu for parar para pensar, se eu for um cliente, por exemplo, com necessidades especiais, se eu for um cadeirante, não importa você pensar em acessibilidade, não importa você pensar em rampa na frente do seu prédio, em elevador especial para esse tipo de público, se eu não vou chegar na frente do seu prédio, se eu não vou chegar na sua loja. Então, um dos primeiros passos para vocês desenvolverem um bom fluxo de venda através dessa jornada de compra do cliente é entender o que ele está esperando no sentido desde que ele manifesta algum tipo de interesse pelo teu produto, pelo teu serviço. E isso passa por uma série de tendências que são cada vez mais vivas hoje em dia, né? Quando eu falo de acessibilidade, de saudabilidade, de um mundo mais sustentável e acessível, isso perpassa por vários tipos de produtos e serviços.
Isso não é assunto somente de grandes empresas, de grandes corporações, isso não é assunto só de quem polui, isso é um assunto global que você pode aplicar essas tendências no local. Você vai conseguir diferenciais, vai conseguir inovar no teu meio de venda para trazer as pessoas para perto de você. Então, por exemplo, quando a gente pensa em assuntos em voga hoje em dia, né, a gente vive hoje uma grande crise de ética, por exemplo. O brasileiro é um consumidor muito desacreditado, né? A gente não acredita no Black Friday, a gente acha que as pessoas vão lá, aumentam o preço do produto e depois querem vender com desconto. A gente não acredita em promoção, numa série de coisas. Então, quando você começa a exercer os teus valores dentro do teu processo de venda, isso vai começar a despertar o sentido da compra nas pessoas, porque elas vão começar a se identificar com o tipo de valor que você prega. Mesmo que você não concorde com aquele valor daquela loja, daquele produto, eu vou ter um público correspondente a ele que vai começar a comprar. Então é muito importante você pensar que não é para todo mundo que você vai vender. Não é todo mundo que quer comprar você. Existe um processo de alinhamento e identificação para que você comece a construir o seu nicho, né? Mesmo que você, por exemplo, hoje existem questões ideológicas que algumas marcas acabam entrando por vontade própria e eles acabam entrando num nicho, né? Então a gente vê, por exemplo, produtos de moda evangélica, né? A gente começa a perceber um crescimento exponencial em relação ao mercado pet, né? Hoje a gente tem faz parte da família essa construção, essa ressignificação de quem é o teu pet, não é só um cão de guarda, por exemplo, é alguém que faz parte da tua família, que merece uma série de coisas, das quais as pessoas criam necessidades para que a gente se estimule a comprar cada vez mais. A gente tem uma série de exemplos na cidade de produtos que entraram num ciclo de vida porque eles pensaram demais no processo de venda e esqueceram o processo de compra. Um exemplo clássico são aquela febre que a gente viveu alguns anos atrás das paletas, né? Se eu for pensar no processo de venda, a gente faz como as pessoas fizeram naquela época. Você constrói uma loja, você tem uma série de custos em relação à eletricidade, em relação a insumos, né? E esquece que o meu processo de compra, quando eu escolho comprar um produto como um picolé, como uma paleta, por exemplo, que está ali no palito, eu estou pensando em conveniência, estou pensando numa série de coisas que não precisa de uma mesa, de uma cadeira, enfim, de vários tipos de insumo que estavam por trás do produto, que encareciam o produto, inclusive, como na verdade eu podia ter espalhado uma série de vending machines pela cidade, né, a um custo infinitamente reduzido em relação a material humano, a infraestrutura, e se por um acaso eu tivesse algum tipo de percepção em relação ao fim de ciclo desse produto, eu envelopo a vending machine com outro produto, com outro serviço, troco o que eu preciso colocar ali e mantenho todos os meus PDVs que acabam ficando cada vez mais autônomos em relação, independente do tipo de produto que eu estou ali para vender, para oferecer para as pessoas, né? E durante a história a gente percebe inclusive grandes corporações que quebraram porque estão sempre pensando no processo de compra, né? A Kodak, por exemplo, estava muito preocupada em vender ali os filmes, enquanto eu estou preocupado numa série de outras coisas quando eu registro imagem hoje em dia, né? A gente não sai para revelar filme, a gente não quer se limitar a 24, 36 poses, a gente quer cada vez mais um processo de reconhecimento social em relação ao que a gente faz, porque a gente começou a ter presença digital em várias redes sociais. Então, eu estou aqui presencialmente com vocês hoje, mas está lá o meu perfil no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, enfim, numa série de plataformas onde eu tenho um tipo de presença e eu quero ser reconhecido por elas, né? Não adianta a gente negar que existe um grande processo de massagem de ego, né, e de busca de reconhecimento social. Então, esse é um ponto muito importante. Se você quer estimular o processo de compra das pessoas, o teu serviço, o teu produto precisa ter algum tipo de reconhecimento social. Como é que a gente faz isso? A gente envolve
o cliente envolve a prospecção em algum tipo de história. E aí é muito importante que a gente respeite um pouco os processos. Não adianta a gente falar aqui hoje, por exemplo, sobre growth marketing, growth hacking, sobre estratégias muito elaboradas de conteúdo ou que despendam de algum tipo de verba mais robusta, quando a gente não consegue perceber qual é o primeiro processo, né? Como é que eu vou lidar, como é que eu vou estimular cada vez mais a compra, cada vez mais o engajamento do cliente? Como é que eu vou desenvolver isso? Então, o primeiro passo, né, se eu estou buscando que alguém tenha reconhecimento social através do meu produto, através do meu serviço, eu preciso entender quem é essa pessoa. E quando eu falo quem é essa pessoa, isso vai muito além da criação de perfil, vai muito além da criação de persona, mas realmente entender a necessidade e como é que funciona o estímulo, como é que funciona o mindset daquela pessoa que eu estou buscando prospectar, que eu estou buscando que ela comece, que ela inicie o seu fluxo de compra para chegar até o meu ponto de venda, chegar até o meu site, chegar até o meu WhatsApp, para que eu consiga desenvolver a venda através desse processo, né? A gente fala muito em storytelling, fala muito em inbound marketing, fala uma série de coisas, mas na verdade a gente percebe que a maioria das empresas, a maioria das pequenas empresas, inclusive, elas não conseguem desenvolver essas histórias porque elas estão muito preocupadas em vender mais, não que o cliente compre delas, que ela faça parte daquele processo onde a gente está envolvido de verdade de como as coisas funcionam. Então, como é que a gente vai gerar mais engajamento em relação ao teu produto? O que ele realmente transforma? O que ele realmente faz? Como é que ele é inovador? A gente cobra muito essa questão, né? Ele tem que ser diferente, ele tem que ser inovador. E aí, quando a gente pensa em inovação, a gente pensa num negócio gigante, que tem que ter grandes proporções, quando isso não é verdade. Qualquer processo que melhore a vida das pessoas em alguma esfera que ela vive, seja familiar, profissional, seja íntima, seja em sociedade, é um processo de inovação. Qualquer processo que você coloque na manufatura do teu produto ou na experiência de compra que o cliente vai perceber de maneira diferenciada, é um processo de inovação. E, mais uma vez, essa percepção de inovação, ela também é muito particular. Então, por exemplo, se você trabalha com educação, você vai ter um nicho de público cada vez mais focado em cursos online, porque ele está buscando conveniência, por exemplo, né? Ele não quer sair de casa, ele não quer pegar trânsito, ele quer estudar logo depois do trabalho, sair a janela do e-mail do trabalho e começar já a fazer algum curso, fazer algum módulo. E eu tenho pessoas que querem sair de casa, querem ir para a faculdade, querem ir para o curso de inglês, por exemplo, porque elas têm, além do benefício do aprendizado, elas estão buscando socialização. Estão buscando reconhecimento social. E isso é um processo muito interessante porque é uma contratendência, já que a tendência é cada vez mais tecnológica, que você pode aproveitar num pequeno negócio. Os pequenos negócios, eles sobrevivem especialmente quando eles trabalham contra tendência, né? Tá todo mundo lá, aqui atrás de mim, por exemplo, tem esse mar de peixes aqui, tá todo mundo navegando por uma tendência. E aí, se você der uma volta e buscar uma contratendência, provavelmente você vai ter um produto, um serviço dentro de uma escala, obviamente, limitada, porque você é uma pequena empresa, mas que vai te garantir um nicho cada vez mais fiel, que vai entender reconhecimento social dentro do teu negócio, que vai se engajar, inclusive, não somente para comprar, mas para contar e influenciar pessoas em relação ao teu serviço, para que você, de repente, tenha um negócio que aí vai durar alguns anos, além do que da maioria que infelizmente quebra em menos de um ano, que a gente sabe disso, né? Então, faça essa pergunta para você. Como é que meu produto, como é que meu serviço garante reconhecimento social? Que tipo de contratendência eu posso colocar dentro desse processo para que meu produto seja reconhecido como inovador? E como é que eu vou comunicar isso para o cliente? Né? Volta à história da cadeira de rodas. Eu posso ter lá a esteira, a rampa na frente do prédio, que se antes disso eu ver uma série de obstáculos, degraus para seguir,
eu não vou chegar nessa rampa, por mais que você me conte. Né? Então não adianta só inovar, tem que saber comunicar bem. E como é que você comunica hoje? Né? A gente tem aí esse processo cada vez mais digital da comunicação. Né? Eu não preciso me desprender aí de grandes verbas. Obviamente na internet eu tenho conteúdo pago. Internet é uma mídia de massa. Tá? E ainda tem um problema bem mais grave, porque a gente tem que derrubar esse mito de que é fácil, de que é de graça e que todo mundo vai ver. Não é verdade. Especialmente hoje em dia, porque o que vai acontecer ali? Se eu estou numa mídia de massa, que eu tenho mais da metade da população brasileira conectada e ativa, a minha comunicação vai ser cada vez menos percebida pelas pessoas. Até porque as plataformas hoje em dia, inclusive, agem para que você não seja percebido, para que você pague por isso. Então, o teu processo, por exemplo, de comunicação, de você contar uma história envolvente, ela parte do foco do cliente, não do seu. Do processo de compra, não de venda. Quando eu estou preocupado com venda, eu começo a elencar, por exemplo, quais são os diferenciais do meu produto, eu começo a colocar vantagens em relação a meios de pagamento, a relação a preço, a relação olhem para mim, né? Olhem para o meu produto, quando na verdade se eu estou numa rede social que as pessoas querem ser percebidas, o meu produto tem que ser assim. Eu tenho que dizer para elas, olha, esse produto aqui vai fazer você ser mais percebido. Isso aqui vai te trazer uma vantagem. E aí, quando eu estou preocupado com esse processo, eu vou contar uma história que envolva, que tenha a ótica desse cliente, dessa pessoa. E quando eu falo pessoa, é um processo realmente bastante individual. Porque para cada um, eu vou ter uma abordagem diferente. Né? Para cada pessoa, para cada nicho de público, que ele é cada vez mais reduzido, eu vou ter um tipo de comunicação diferenciada. Eu vou ter um tipo de história para contar para atingir aquelas pessoas. Por isso é muito importante que você entenda qual é a real necessidade delas. Né? Por exemplo, a gente viu agora essa semana o lançamento do novo iPhone. Né? Tem dois nichos aí bastante interessantes para você trabalhar. Se você é uma loja de celular, se você é uma loja que vende produtos que agregam valor para o iPhone, obviamente você vai focar na compra desse produto, até porque dentro de quem quer reconhecimento social, não vai ter nada mais importante que pagar por aquele produto. Quando a gente divulga preço, ele também altera a percepção de valor das pessoas. Se semana que vem eu aparecer com um iPhone 11, eu confiro para algumas pessoas, que seja importante para elas, por exemplo, que eu tenho um processo de status social mais elevado, menos elevado, e aí esse preço começa a ficar importante para as pessoas saberem quanto eu paguei e menos importante para mim. Eu vou dar meu jeito, vou parcelar, vou comprar, vou fazer qualquer coisa. Mas se você não vende esse produto, você pode trabalhar esse assunto de outra forma, por exemplo. Você pode colocar, poxa, por que eu vou gastar 7, 8 mil reais num produto que daqui a 2 anos vai ficar obsoleto, né, que vai demorar X tempo para eu ter algum tipo de depreciação, por exemplo, e por que eu não foco em algum serviço? Por que de repente eu não começo a fazer comparações onde eu venda pacote de turismo, onde eu fale sobre questões voltadas, inclusive para o turismo local, por exemplo, né, se você vende esse serviço. Estética e beleza também tem uma percepção incrível em relação a isso. Né? 8 mil reais numa clínica de dermatologia, por exemplo, você vai sair de lá outra pessoa. Então, como é que você consegue aproveitar esses assuntos para mostrar para as pessoas que elas têm que comprar o seu produto? E aí, se a gente for a partir desse processo, que o fluxo de compra tem mais a ver com o envolvimento das pessoas, qualquer produto ou serviço que esteja disponível no mercado é concorrente meu. Eu estou disputando a atenção do cliente com qualquer produto e serviço que ele possa dispensar algum tipo de valor que ele não vai dispensar comigo. Então, é muito importante que você esteja atento em relação ao que está acontecendo, né? Como é que o teu cenário se comporta,
como é que a comunidade que você está inserida está pensando em relação ao status social, ao modo de vida. Quem são as pessoas-chave que você pode trazer para o teu negócio para que ela te influencie as pessoas de alguma forma. E, principalmente, como é que você vai envolver o cliente nisso, tá? Aí a gente tem uma série de exemplos bastante interessantes em relação a como é que você pode entregar um pouco mais de percepção de valor do teu produto, do teu serviço para as pessoas. Como é que você pode desenvolver isso, né? Gerando conteúdo de qualidade, quanto mais as pessoas aprenderem com você, quanto mais elas entenderem que você tem um valor a entregar para elas que vai além da compra, mais vontade elas vão ter de interagir com você. Mais vontade elas vão ter de gerar um relacionamento e contar para as pessoas. Isso é um ativo muito importante. O teu melhor cliente é aquele que, além de comprar com você, de te dar insights, é também aquele que propaga o serviço que você vende. Ele não vai contar para outras pessoas que comprou alguma coisa de você se teu produto não agregar algum tipo de reconhecimento social. Mais uma vez, essa é a palavra-chave. Não adianta você fazer uma coisa super inovadora se as pessoas não tiverem familiaridade com o teu produto. E isso é muito importante e vai, mais uma vez, no ponto de contar histórias. Tá? A gente vive nesse processo hoje em dia. Tá? E quando eu decido acompanhar uma marca, quando eu decido acompanhar você, o seu produto, eu estou te entregando um ativo muito forte que é o tempo. A primeira coisa que você tem que conseguir das pessoas é o foco, é o tempo de atenção para depois conseguir que elas despendam algum tipo de valor, algum tipo de verba em relação ao teu produto. E aí chamar a atenção das pessoas é um processo que você não vai conseguir fazer se você estiver preocupado em vender para elas. Se elas te enxergarem como custo, se elas te enxergarem como alguém, essa pessoa aqui só quer me vender, essa pessoa aqui quer se aproveitar de mim. Não, qual é a vantagem que ela me entrega? Por que eu vou entregar meu tempo para você? Né? Eu sou bombardeado hoje em dia por 10, 20 mil mensagens publicitárias, seja na internet, na TV, na rua. Como é que eu vou quebrar esse ciclo para que as pessoas percebam como o meu produto pode ser transformador? Como é que você, inclusive, age muito, outra coisa muito importante, o teu produto nunca está pronto, o teu serviço nunca está acabado, tá? E a gente vai viver num eterno gerúndio. As coisas estão mudando, o consumidor não mudou, ele está mudando. O teu processo de compra, o processo de compra do teu cliente, ele não mudou, ele está mudando constantemente. Eu estava numa reunião mais cedo, por exemplo, numa escola que até um tempo atrás, coisa de 5, 6 anos atrás, precisava oferecer desconto para as pessoas para que elas fossem estudar aos sábados. Hoje é justamente o contrário. Elas precisam oferecer algum tipo de vantagem para a pessoa estude durante a semana, porque o sábado é uma hora cada vez mais disputado, porque a gente acabou ocupando a nossa semana com uma série de outras atividades e aquele serviço que essa escola, que essa empresa oferece, ela acaba indo para um segundo plano. E aí, se eu estou num segundo plano, se as pessoas estão priorizando outras coisas, eu tenho mais um obstáculo para vencer. Porque o meu produto, o meu serviço, não é prioridade na vida daquela pessoa. Como é que eu mudo isso? Como é que eu rodo essa chave? Como é que eu faço as pessoas se envolverem comigo, irem até meu ponto de venda, clicarem no meu link, enfim, desenvolverem um relacionamento comigo? Dentro do seu negócio, você vai conseguir perceber esses ativos. E aí, enfim, se é um serviço, por exemplo, uma coisa que funciona bastante em serviço é resultado. Né? Como é que eu era antes de entrar na tua loja? Como é que eu era antes de comprar o teu serviço? Quais são os ativos que você me entrega? Né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem as barbearias, que as masculinas especialmente, que são cada vez mais voltadas para uma experiência que vai muito além do corte de cabelo, né? Você vai lá, toma uma cerveja, faz um happy hour, aquele tempo dispendioso de espera que você não está mais disposto
a ter, ele é preenchido por uma série de coisas. Então, o meu processo de venda, por exemplo, desse serviço, ele não começa só na hora que o cliente senta na cadeira para cortar o cabelo. Ele começa numa série de coisas. O meu ponto de venda, o meu local é conveniente, ele vai chegar até mim com facilidade. O tempo de espera dentro do ponto de venda, ele é preenchido com atividades para que ele não perceba que ele está esperando, ele aproveita o tempo dele, e aí isso vai desde Wi-Fi, serviços de cerveja, uma série de coisas que vai muito além de você pegar meia dúzia de revista vencida, né, que a gente costuma encontrar isso em recepções, para o cliente ficar folheando. Mais cedo ou mais tarde, ele vai te deixar por outro serviço. E não se enganem, essas barbearias, por exemplo, têm valores agregados que aumentam, inclusive, o preço do serviço. Que é outro ponto. Dá muito mais trabalho você desenvolver ativos agregadores ao teu produto, como se cobrar mais caro, do que você simplesmente oferecer um desconto. Não, o desconto é fácil. Eu sento com alguém aqui e discuto agora. Beleza, vamos abaixar o preço. Vamos fazer uma promoção. Vamos investir em desconto. Mas não, peraí. Como é que eu faço o contrário? Como é que eu gero ativos para o meu produto, para o meu serviço, para que além de não oferecer desconto, ele tenha um valor percebido maior, para que eu tenha mais lucratividade? Isso começa no processo de compra, não no processo de venda. Tá? E aí você vai conseguir desenvolver isso, né? Eu fui um dia desse, por exemplo, numa lavanderia que tinha até sushi bar lá dentro. Dava para fazer festa, tinha um Wi-Fi, era um espaço de coworking, era uma série de coisas, né, que é uma tendência que está voltando, inclusive, que a gente chama de One Place Solution, né, um lugar de soluções completas. Uma farmácia, por exemplo, que tem ali, eu faço as compras do mês numa farmácia hoje em dia. Né? Mas não é só pensando no que a pessoa pode comprar, mas no que ela pode fazer no seu ambiente. Então, por exemplo, se eu vou numa lavanderia self-service, eu vou passar pelo menos 1 hora ali, você não pode esperar que seu cliente fique 1 hora olhando para a máquina, e muito menos que o entretenimento dele dependa única e exclusivamente dele mesmo, do celular. Que ele abaixe a cabeça para a tela do telefone e não olhe mais para você. Não perceba outros serviços que você tem para oferecer. Não perceba que outras experiências você tem para proporcionar. Então você tem que pensar ali desde o início, de como é que as coisas funcionam. Certo? E aí, assim, um ponto interessante também que eu quero trazer para vocês é que por mais que a gente consiga desenvolver esse conteúdo mais relevante num produto que tenha serviços agregados, que eu consiga trazer processos inovativos, eu tenho uma outra tendência muito importante, né, e essa tendência pode ser seguida por todo mundo, que é a questão de como o meu produto transforma, contribui com a comunidade que eu estou inserido. Quais são os valores, qual é a percepção que eu tenho quando eu compro um produto seu e como é que ele ajuda as pessoas, como é que ele ajuda o meio ambiente, como é que ele ajuda os animais, qual o tipo de processo social que está inserido ali, como é que você inova nesse aspecto. Arnaldo, eu vou pegar ali um cofrinho e colocar na frente do caixa. Está transferindo para o cliente, é ele que decide se vai colocar ali alguma coisa ou não. Arnaldo, eu vou anunciar que eu vou fazer mais baratos produtos que estão com defeito ou que estão perto da validade, né? Mais uma vez, você está pensando em você está querendo se livrar de produtos que você não vai conseguir vender mais, está querendo se livrar de produtos que vão vencer, está querendo entregar um serviço que você não vai dispensar tanta dedicação como um outro serviço de valor agregado mais alto. A ideia é, eu sou teu cliente, eu vivo em sociedade, eu não tenho todo o tempo do mundo para desenvolver, por exemplo, uma série de ações que eu gostaria de desenvolver. Como é que você faz isso por mim? Como é que você entrega, por exemplo? Uma coisa muito simples. Exemplo da lavanderia. Se eu passar 1 hora na lavanderia, por que a lavanderia não tem uma academia para mim? Porque é uma coisa que as pessoas reclamam muito sem ter culpa por isso.
Ah, eu não tenho tempo de me exercitar. Mas quanto tempo ocioso você passa vendo uma coisa acontecendo? Como é que eu posso aproveitar isso? Como é que eu posso aproveitar o tempo ocioso das pessoas para agregar um serviço? Para ter mais valor na experiência que eu quero entregar? Como é que eu desenvolvo o meu serviço pensando nesse sentido? No fluxo de compra, na experiência que eu vou entregar e como o meu cliente vai perceber isso. Faça essas perguntas para você, busque essas respostas no sentido menos óbvio possível, né? Porque aí cada vez mais o teu diferencial vai ser mais difícil de ser replicado, porque esse é outro problema do inovador, do empreendedor que quer se manter relevante. Eu invento uma coisa aqui agora, que ela é facilmente replicável, chega alguém e faz. Chega mais um e faz de novo. E aí eu tenho que buscar outro tijolinho ali na minha parede para me manter relevante, para não ser engolido pelo mercado, como a gente sabe que acontece hoje em dia, né? Então, gente, eu espero muito que vocês façam essas perguntas antes de começar a criar, que é outro ponto muito importante, né? Às vezes o empresário no geral, ele procura um produto, ele cria o ponto de venda e depois ele se preocupa como é que ele vai vender, como é que ele vai gerar demanda, né? Isso é um processo industrial, inclusive, antiquado, né, da Revolução Industrial. Primeiro Ford foi lá, fez os carros pretos e depois ele teve que se virar para vender todos. Quando isso inverte, quando você vai lá para outra ponta do cliente, pensa no que ele precisa, no que ele quer, aí sim você vai criar produtos relevantes, aí sim você vai desenvolver um processo mais inovador, certo? Eu acho que eu vou abrir agora, não sei se alguém tem alguma pergunta, não sei como é que eu posso, de repente, dar alguns exemplos mais interessantes em relação a que tipo de necessidade vocês precisam, mas a ideia é que a gente consiga trazer exemplos mais práticos para vocês, que vocês aproveitem, sei lá, hoje mesmo, amanhã, para ter um processo de compra e um fluxo de venda alinhados para que vocês possam vender mais e gerar mais oportunidades para o negócio de vocês. Certo? Vocês têm alguma coisa aí? Por enquanto, não? Então, eu acho que quando eu comecei a divulgar esse processo, né, da palestra aqui com vocês, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas e mostrar para elas sobre o que eu ia falar. E aí, uma pessoa me perguntou o seguinte: Arnaldo, às vezes com produto eu consigo mais facilmente agregar algum tipo de valor, porque, sei lá, por exemplo, eu faço uma capinha para telefone mais elaborada, eu bolo algum tipo de outra situação, eu faço outra coisa com isso, eu crio um outro tipo de artifício para vender mais. Mas quando é serviço, né? Quando eu tenho algum serviço que tem começo, meio e fim, e como é que eu consigo colocar um processo inovador nele? Então, por exemplo, se você oferece aulas, se você oferece serviços de estética, se você tem algum serviço que você não consiga enxergar um processo para ser mais atraente e inovar para as pessoas. A primeira coisa que tem que se perguntar é qual é o tipo de reconhecimento social que a pessoa tem a partir daquilo ali. Então, por exemplo, se você traçar objetivos com quem consome o teu serviço, a chance é muito maior dele ficar perto de você. Então, se você dá aula particular de idiomas, se você oferece serviços de massoterapia, por exemplo, qual é o objetivo daquela pessoa? Em quanto tempo ela quer atingir aquele objetivo? E como o teu serviço vai contribuir para que ela chegue no ponto B, né? Que a gente parta do ponto A e vai para o ponto B. Como é que você vai desenvolver tudo isso? E aí você vai lá, a pesquisa mais simples do mundo é perguntar como as pessoas se sentem, como elas estão aproveitando aquele serviço, que tipo de valor elas têm depois que elas consomem vocês, e a partir disso você vai ter uma série de insights, uma série de ideias para conseguir
voltar ali no processo e trazer para você algum tipo de diferencial que vai te colocar na frente, que vai causar uma escala de indicações para que você venda cada vez mais, certo? Bom, eu acho que é isso, né? A gente tô aqui uma meia hora conversando com vocês. Eu acho que a gente pode continuar conversando, né? As minhas redes sociais estão abertas, o Messenger está aberto, o DM do Instagram está aberto, a mensagem do LinkedIn está aberto. Não tenho vaidade com nada que eu sei, com nada que eu aprendo. Eu quero multiplicar, quero contribuir com as empresas, com as pessoas, para que elas tenham cada vez mais oportunidade, que elas consigam se manter cada vez mais relevantes e tenham um negócio longevo. E aí basta você entrar em contato comigo, né? Quero agradecer o Sebrae, o convite do André. Enfim, quem pôde acompanhar aqui agora. Eu soube agora há pouco que depois esse material vai estar disponível no YouTube do Sebrae, então você vai poder acompanhar sempre, fazer a pergunta sempre que você quiser. Qualquer coisa, é só me procurar por aí. Certo? Tchau, gente. Obrigado. Vamos lá.